Professor, por que tanta gente tem medo da folha em branco? Eu tenho a impressão que as pessoas não têm tanto medo assim mais da folha em branco, até porque hoje a escrita nem é tanto mais esse suporte, né? A gente escreve mais hoje em caixas de texto das redes sociais, né? Dos meios tecnológicos que a gente tem. E aí parece haver uma tranquilidade maior para escrever nesses casos, porque a pessoa já vai escrever a partir de um tema que a provoca, né? Um tema que está presente lá, uma notícia, alguma coisa que aconteceu, aí o medo me parece que já fica um pouco no passado. A não ser que a pessoa tenha que publicar um livro, que esteja numa situação de muita tensão, né, que ele tem que responder a uma obrigação que tem que ser realizada, daí talvez o medo ainda fique muito presente, né? Esse medo da folha em branco, da caixa de texto em branco. Mas talvez para um aluno do ensino médio, que está muito relacionado com as redes sociais, a produção de texto possa ter se tornado alguma coisa mais tranquila. Até porque o texto numa rede social não precisa ser tão grande, né? Ele pode escrever um parágrafo, ele pode escrever uma quantidade pequena de caracteres de acordo com a rede social, né, com que ele está interagindo, que essa produção já fica com sentido completo. A tecnologia não é inimiga do trabalho manuscrito, ela é importantíssima, ela contribui sobremaneira. Na nossa época, né, Sim. A gente, para escrever alguma coisa que tivesse uma relevância social, que pudesse ser para alguém ler efetivamente, ou você mandava uma carta para um jornal, ou você mandava uma carta para um amigo, mas tudo muito manuscrito, quer dizer, né, o acesso pequeno alcance, de né? pequeno alcance, né? Agora você publica uma coisa, você tem muitas visualizações e tem retornos para aquilo que você escreveu, né? E isso faz com que o jogo da escrita e da leitura, a interação, seja muito mais vivo e seja muito mais interessante. Quer dizer, fazer parte disso é algo que o aluno precisa assimilar para o seu cotidiano de estudo, sem dúvida. Falando em interação, a Bárbara Pereira, nossa colega aqui da TV Escola, gravou um material falando sobre isso. Vamos ver? Vamos? Vamos ver, vamos lá. Então vem vídeo! Eu costumo dizer o seguinte, página em branco começa a dar medo só no começo. Depois, quando você vai fazendo planejamento e se exercitando para olhar aquela página em branco, esse medo passa, aquela adrenalina passa e a gente começa a escrever de verdade. Por que eu falo que todo texto precisa ter um planejamento? Porque você precisa, para escrever, pensar no percurso que você vai fazer sobre aquele determinado tema. Então, a minha prática, a forma como eu escrevo, eu peguei emprestado da educação uma prática que é fazer mapa conceitual. O que é o mapa conceitual? Nada mais, nada menos do que você pensar sobre o percurso do seu pensamento sobre aquele determinado tema. O mapa conceitual, no começo, é um pouco complexo de fazer, mas você vai pegando prática e você vai vendo quais são as ligações que você faz com um determinado tema. Você pega um grande tema e vai pensando nos temas que são relacionados a esse grande tema, né? Então, portanto, subtemas que têm muita importância para você poder descrever aquele grande tema. Eu adaptei isso para todos os textos que eu escrevo. Pode ser um texto dissertativo, pode ser um roteiro também, pode ser uma crônica. Eu, há pouco tempo, precisei escrever, fui convidada para escrever uma crônica num livro e usei essa ideia do mapa conceitual. Por quê? Porque é importante você saber como você vai respeitar aqueles 3 itens clássicos de uma redação, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Você precisa saber que temas ou subtemas você vai colocar em cada etapa dessa. Então, é legal você pensar nesse planejamento antes, ele é fundamental para que você possa escrever com segurança, né? Sabendo do que você vai poder desenvolver naquele determinado texto. Porque muita gente pensa assim, eu começo e depois vejo no que dá. E não é verdade. Um texto bom de ser feito, bem desempenhado, se você fizer esse exercício de planejar o que você vai escrever, você vai ver que vai ser mais fácil, mais rápido e você vai escrever com mais segurança. Tem uma coisa importante que precisa ser dita, que eu já ouvi muitas vezes, de que escrever é dom. Escrever não é dom. Escrever é exercício. Você começa exercitando e aí, à medida que você vai praticando aquilo, você vai ganhando confiança em você mesmo, nos seus textos, para ir cada vez mais melhorando aquele texto e colocando depois, quando você estiver seguro, criatividade. Dom, tem algumas pessoas que escrevem com muita criatividade. Essas sim, você pode dizer ali que tem um dom.
para uma escrita criativa, mas uma escrita correta, uma escrita bem feita e que um leitor possa compreender o que você quis dizer com aquele texto, ela só precisa ser correta e se você se planejar, você consegue. Mas também é muito importante pensar o seguinte, para tudo isso, é preciso que você tenha repertório. E ter repertório é ler bastante e ler uma gama de coisas, não precisa ficar atrelado só ao texto acadêmico. Se você for para a literatura, se você for para a internet, que você faça escolhas boas, de textos bons na internet. A gente sabe, tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim também, mas à medida que você vai ganhando segurança naquilo que você lê e no repertório que você tem, você também vai sabendo classificar o que é bom e o que é ruim na internet para ler, né? Hoje a gente já sabe que tem até concurso de contos, de mini contos pelo Twitter. Se você estiver lendo isso, legal, você vai aí ganhar, vamos dizer, estofo para escrever melhor. Professor Rogério e professora Thaís, vocês têm alguma dica para quem tem medo de enfrentar a página em branco? O segredo da página em branco deixar de ser um monstro é o planejamento do texto. Para os meus alunos, eu indico que eles façam uma coisa que eu chamei árvore textual, que é justamente para que eles planejem de forma circular por onde eles vão começar e por onde eles vão terminar o texto. Nesse momento, eles vão pensar as estratégias argumentativas, eles vão pensar, inclusive, os tópicos frasais, que seriam os inícios de cada parágrafo, para que eles possam chegar para a redação, para fazer o rascunho de forma mais tranquila, sabendo pelo menos um pouco como caminhar por um assunto. A grande dica é essa, é respeitar as etapas de produção, ao planejamento, ao rascunho e à versão final. O que a gente tem nos nossos alunos, geralmente, é que na hora de fazer o rascunho, ele já faz o que ele acha que é a versão final. E a sua versão final acaba sendo só passar limpo aquilo que ele já escreveu, né? Se você procurar na internet páginas originais de primeiras versões de grandes escritores, é tudo rabiscado. É tudo cheio de seta, é tudo reescrito por cima. Porque as ideias não vêm prontas, né? O nosso pensamento é desorganizado, naturalmente desorganizado. A gente precisa domar o pensamento. Para domar, as ferramentas são essas. Planejar, como disse a Thaís, fazer rascunho, usar muita seta, muito rabisco, reler aquilo que se escreve, para que a gente possa chegar numa versão final melhor acabada e mais consistente. E uma coisa importante, só para complementar o que o Rogério está dizendo, é que o aluno não pode ter medo de se descobrir tendo tido uma ideia e depois tendo uma ideia melhor. Se eu tenho que trocar o percurso, eu troco o percurso e começo de novo. O importante é que o resultado final fique, de fato, representativo do que o aluno queria dizer naquele texto. A gente lembrou até do poeta Paulo Leminski. Ele tem um poema que chama Erra uma vez. Não é era uma vez, é erra uma vez. Ele diz, eu não erro uma vez só. Eu já erro 2, 3, 4, 5, 6. Que é pro erro aprender que só o erro tem vez.